nossa fé. A Paula ministrou de manhã Atos capítulo de número 9. E nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos. E eu queria fazer uma conexão entre Atos 9 e Atos 10, até porque é um relato de tudo que aconteceu com a igreja primitiva. E o que me chama a atenção é que em Atos 9 vai falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. E o capítulo de número 9 vai iniciar de que Paulo, ele tinha cartas nas mãos, ele iria com fúria em cima das pessoas que falavam acerca de Jesus, de um Jesus ressurreto. E quando eu olhei o verso 1 do capítulo 9, eu parei para pensar, por que é que Paulo perseguia a igreja? Talvez Saulo, ele via que havia uma verdade naqueles que seguiam Jesus, naqueles que proferiam a sua fé em Jesus, nos apóstolos que estiveram com Jesus no seu ministério de um pouco mais de 3 anos, desses apóstolos que estiveram com Jesus ressurreto, comeram com ele, viram as chagas, viram as feridas no seu corpo. Então, Saulo talvez sabia que havia uma grande verdade sobre aquele povo que seguia Jesus. Essa verdade era tão notória na boca e no coração dos apóstolos que, quando o Sinédrio pediu para que Pedro e João parassem de falar de Jesus, eles disseram: eu não consigo, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi acerca de Jesus. Mesmo que vocês tentem me impedir de falar, eu não consigo. É muito forte, é muito real na minha vida. E tem uma expressão muito interessante, como estudante de comportamento humano, que algumas pessoas dizem: o meu santo não bateu com a pessoa. E a grande verdade é que quando você tem essa sensação é de que você enxerga algo na pessoa, que você vê algo em si mesmo. Então, quando você fala de uma pessoa, você está falando mais de você do que da própria pessoa. Porque algo que essa pessoa tem ou faz incomoda você, porque talvez ou você queria estar na mesma posição, ou algo fala muito mais forte a seu próprio respeito. Então eu vejo muito isso em Saulo, porque Saulo, vendo essa verdade, disse: não, eu preciso de alguma forma brecar essa verdade, impedir de que as pessoas falam desse Jesus tão poderoso. Então nós precisamos de alguma forma calar a igreja. Mas Jesus resolveu encontrar Saulo no caminho de Damasco. E a grande verdade é que a gente resiste a encontrar Jesus no nosso caminho. Por que nós resistimos a encontrar Jesus no caminho da nossa vida? Porque ao encontrar Jesus, Ele vai mexer com a nossa estrutura. E muitas das vezes eu não quero que ninguém mexa com as minhas estruturas. Porque Paulo em si mesmo, ou Saulo em si mesmo, ele não iria até Jesus, não iria reconhecer Jesus, mas Jesus precisou encontrar Saulo no meio do caminho para mexer com a estrutura de Saulo. E talvez é por isso que você que está em casa, ou você que está aqui, está resistindo a esse encontro com Jesus. Porque sabe que quando você tiver esse real encontro com Jesus, Ele vai mexer onde mais dói na sua vida. E não é bom mexer na ferida, tirar o band-aid, deixa exposto a ferida. E você sabe que nesse processo você vai ter... Eu sou da época do metiolate, alguém é mais dessa época? Mas de que ardia. E quando eu jogava futebol, que eu perdi o tampão do dedo, eu perdi isso várias vezes. Eu não chorava tanto pela dor, mas pelo metiolate que minha mãe iria colocar.
Então, usando essa expressão do metiolate, encontrar Jesus é ter um metiolate na nossa vida. Vai arder, vai doer, você vai tentar soprar, e quanto mais você sopra, abana, mais dói, mais arde. Então é por isso que nós resistimos muito a esse encontro com Jesus. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus não desiste de nos encontrar. Quanto mais eu resisto de encontrar Jesus no meu caminho, no caminho da minha vida, da minha história, aí Jesus faz questão de parar na frente e dizer: está na hora de você descer, está na hora de você saber o que é o pó, porque é no pó que nós vamos entender os processos da vida. Eu só sei o valor da superfície quando eu caio num buraco, e eu entendo que melhor é estar na superfície do que estar no buraco. Mas enquanto eu estou na superfície, eu reclamo de tudo e de todos, mas cai no buraco, onde a escuridão, onde a solidão toma, e você vai dizer: eu prefiro estar na superfície. Então você entende que muitas das vezes é preciso cair no buraco para a gente encontrar Jesus. É preciso ter esse encontro. Eu acho interessante que quando Jesus começa a fazer transformações em nossas vidas, ainda falando sobre Atos 9, quero fazer uma continuidade com Atos 10, só uma pequena conexão, é que a gente vai entendendo esse processo da vida, tudo que Jesus vai fazendo conosco, e Paulo passa pelo menos 3 dias ali, tentando cessar, e não tem fome, não tem sede, tentando entender o que Jesus queria com ele. Esse Jesus que se apresentou a eles: você está me perseguindo. E aí ele quer processar esse momento com Jesus de deixar de ser perseguidor e passar a ser perseguido, porque nesse momento os judeus e todos as pessoas, os líderes religiosos estavam dizendo: nós precisamos calar Paulo agora, a gente precisa agora pensar como a gente vai matar Paulo. E nesse processo as pessoas não entendem o que Deus está fazendo, mas não é para entender, a gente precisa confiar nos processos de Deus. Porque enquanto Jesus está falando com Ananias, dizendo: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, lá você vai encontrar um certo homem chamado Saulo. E quando ele faz a associação do nome com os efeitos, a gente quer ensinar Jesus. Em outras palavras, estou parafraseando Jesus: talvez você esqueceu de quem é Saulo. Saulo é um homem perverso, ele não merece receber essa graça. Não, você esqueceu de quem é Saulo, não. E aí Jesus diz para ele em visão, dizendo o seguinte: vai lá, porque eu quero mostrar que ele é um instrumento escolhido. É nos processos da vida que a gente entende quem nós somos em Jesus. Talvez você entenda hoje, porque muitos processos você precisou passar para você estar aqui hoje. Processo de depressão, de perca, de luto, de frustração. E aí você coloca dentro da sua lista tudo que você precisou passar para estar aqui nesta noite. Foi necessário. Deus não acordou de manhã bravo e diz: não, hoje eu vou judiar de alguns dos meus filhos, eu estou hoje. Não, Ele não faz isso. Não há sombra, não há variação no seu caráter. Deus é o mesmo da fundação, e é hoje e permanecerá o mesmo Deus. Tudo que se passa na nossa vida tem um real propósito. Foi necessário Saulo sair da posição de perseguidor para saber qual era o sentimento de ser perseguido e não desistir de seguir o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. E aqui eu entro em Atos capítulo 10, que vai contar que depois de Paulo seria o grande propulsor do evangelho, fundador de muitas igrejas. Esse evangelho não poderia ficar apenas com os judeus. Esse evangelho não poderia ficar apenas latejante no coração de Israel.
Esse evangelho precisava ser alastrado, encontrar outras nações e encontrar hoje nós aqui. E aí está na hora de Deus começar a arrancar as raízes religiosas de Pedro, as raízes judaicas de Pedro, a visão de que Pedro foi formado. E aí a história conta sobre um homem chamado Cornélio, e sobre como o evangelho chega até os gentios. Atos 10, capítulo de número 1 e 2. Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também todos da sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Um gentil que aprendeu a se relacionar com o Senhor. Um gentil que foi tomado por uma gratidão, um sentimento de cuidar do próximo. Um homem que não era religioso, mas um homem que entendeu os princípios do reino de Deus, que era preciso ajudar aqueles que necessitavam, era preciso acolher as pessoas que sofriam e manter um relacionamento com o Senhor. E a grande pergunta é que surge: quem era realmente Cornélio? Cornélio, como já lemos aqui, era um oficial do exército romano e um judeu patriota daquela época naturalmente não gostava de Cornélio. Ele iria odiar Cornélio. 32 dessas tropas estavam posicionadas em diversos lugares da província do Império Romano. Elas eram compostas por italianos voluntários, que eram considerados uma tropa romana, uma das mais fiéis, leais ao Império Romano. E esse mesmo Cornélio fazia parte da tropa que oprimia Israel. Então havia um grande preconceito dos judeus para com Cornélio. Mais uma informação aqui e traz uma expectativa muito grande. Mas ele e a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Porque existem circunstâncias das nossas vidas que querem moldar aquilo que nós entendemos por certo. Apesar de fazer parte de tropas romanas, apesar de ser capitão de um povo que oprimia Israel, Cornélio e sua família eram tementes a Deus. Aqui, não está aqui, mas desceu fresco, um pão que saiu do forno agora. Precisamos aprender que na vida a gente não pode caminhar sozinhos. Precisamos caminhar junto com a nossa família. Eu não posso caminhar na frente e minha esposa atrás. Eu não digo apenas no sentido literário de você caminhar na frente e ela caminhar atrás, mas é que a gente, como sacerdote, foi dito de manhã que nós somos povo eleito, sacerdote real, sacerdote de Deus. A gente precisa aprender que a gente, na mesma intimidade que a gente está com o Senhor, a gente precisa conduzir as nossas famílias. Porque não adianta eu colocar uma placa aqui dizendo eu sou um justo e a minha família está em casa sofrendo. Eu preciso mostrar para minha filha que está ali o valor de servir Jesus. Eu preciso mostrar para minha esposa, mesmo introspectiva, que é uma pessoa que pouco consegue se relacionar com a pessoa, é uma pessoa que pouco fala, mas eu preciso mostrar para ela o valor de servir os outros, de estender as mãos. Então, quando eu olho essa informação de que
Cornélio e sua família eram um conjunto de pessoas que tinha o mesmo sentimento, e eles oravam ao Senhor. Interessante que Cornélio, sendo romano, ele foi exposto a outros deuses, como Júpiter, Augusto, não é o Sandro Augusto, mas é o Augusto de Roma, Marte. Então ele foi, de alguma forma, impactado com os deuses de Roma, mas ele também foi exposto a uns conceitos iluminados do judaísmo, ou seja, devoto a um único Deus, monoteísta, classificado nesse texto por Lucas como um homem temente a Deus, a um único Deus. O que eu entendo? Que o mundo não pode moldar a igreja. A igreja vai passar por muitas perseguições. E me desculpe, talvez seja uma mensagem um pouco diferente de se ouvir, mas que venha, porque talvez isso nos mova a orar mais. Que venha, porque talvez isso traga um avivamento genuíno sobre as nossas vidas. Que venha, para que eu saia da minha redoma, do meu quartinho, e que eu saia para buscar ao Senhor. Porque quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais mártires eram expostos às praças, mais a igreja crescia e mais Deus operava. A igreja orava enquanto Pedro estava preso, e numa oração remota, como um Wi-Fi, eles oravam aqui e Deus estava trabalhando lá. Quando somos perseguidos, quando começa a faltar coisas, quando os processos nos chamam a viver aquilo que Deus tem para nós, a nossa oração muda. A oração nos oásis da vida é diferente da oração de quem está no deserto, porque na oração do deserto tem lágrimas, aquebrantamento, gemido, dor. No oásis, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado, amém. Que boa essa água fresca, boa, natural. Mas no deserto, a oração é diferente. Eu estou diante da rocha dizendo: Deus, faz brotar água da rocha. O pão de ontem acabou, faz descer o maná só de hoje. A oração é diferente. Ele orava continuamente ao Senhor. Eu vejo um Cornélio que tinha uma vida, um coração, que obviamente tinha um relacionamento real com Deus. E eu entendo que intimidade com Deus não está atrelado à religião. Eu quero repetir: intimidade com Deus não está atrelado a nenhuma religião. E se você se acha religioso, se você tem uma religião, eu quero dizer qual é a melhor religião que você deve seguir. Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuide dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e não deixe se corromper por esse mundo. Se você tem uma religião, se você quer agarrar uma religião, esta é a religião boa, que é cuidar do próximo, como Cornélio. É não deixar que os costumes dos romanos, os deuses de Roma, corrompam os princípios do relacionamento com Deus. Enquanto Cornélio orava, Deus se revela a Cornélio. Atos capítulo de número 10 e verso de número 3. Uma certa tarde, um dia comum, não esperado, por volta das 3 horas, teve uma visão no qual viu um anjo de Deus vindo em sua direção e disse: Cornélio. Sabe,
o que me chama a atenção? É porque Deus nos conhece. Ele sabe aonde dói. Inclusive, Ele conhece o seu nome. Porque quando Deus vai se revelar a Cornélio, Ele chama pelo nome. Dá uma identidade para ele. Sim, Cornélio, é você. O gentil, sim. Você é o desprezado. Sim, Cornélio, você que sofre preconceito. Sim, eu estou te chamando. Eu sei quem você é. Eu não chamei você por acaso ou porque eu me equivoquei. Não. Eu sei quem você é. Por isso que eu estou te chamando, Cornélio. E no verso de número 4, o anjo respondeu, dizendo: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm subido até Deus, e Ele tem os guardado em sua memória. Está aqui um segredo da vida, que é ser visto por Deus. Trabalhe nos bastidores da vida. Abrace um mendigo sem colocar foto, dizendo: eu hoje fiz uma grande obra. Pague aluguel de alguém que está sendo despejado sem dizer a ninguém. Empreste um lenço para quem está chorando e não diga isso é frescura, não. Sinta a dor do próximo. E quando eu vejo isso, que não só as nossas orações, mas tudo aquilo que a gente faz nos bastidores está no memorial de Deus. E talvez você, em uma oração, você vai dizer: eu não sou digno, eu não consigo, eu não posso, eu não sou. E Deus vai dizer: sim, eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o que você tem feito. Porque se eu fizer aquilo que é visto aos homens, eu já recebi a minha recompensa. Mas quando eu faço sem ninguém ver, se a esquerda doa e a direita não vê, Deus está vendo no memorial dele. Diante disso, diante desta revelação, Deus dá uma ordem a Cornélio. Atos capítulo de número 10, verso 9 e 10. No mesmo dia, quando os mensageiros do Cornélio se aproximaram da cidade, subiu ao terraço Pedro para orar. E era mais ou menos meio-dia. E Pedro estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou no transe, no êxtase. Por quê? Porque naquele momento que Deus se revela a Cornélio, ele diz: Cornélio, vá e mande pessoas chamar Pedro. Sabe o que me chama a atenção aqui? É porque Cornélio não conhecia ou nunca tinha visto Pedro. Imagine você estar orando e Deus dizer algo que talvez você não entenda o que é que Deus está mandando você fazer. Mas Cornélio, mesmo sem entender, obedece em oração. Enquanto Deus falava com Cornélio, enquanto Cornélio enviava mensageiros para chamar Pedro, esse mesmo Deus falava com o próprio Pedro. No mesmo dia em que Cornélio estava orando e recebeu a revelação de Deus, nesse mesmo dia, Deus estava dizendo com Pedro. Deus iria se revelar a Pedro. Havia uma sincronia perfeita de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. A gente que não entende, e a gente quer atrapalhar esse ciclo de Deus na nossa vida. Porque eu quero dar palpite para Deus como que Ele deve fazer, o que eu acho que é melhor, o que é viável para mim. Eu quero ter na roda de Deus o que Ele deve fazer. Quantos giros, quantos milímetros, a largura, a espessura, o comprimento. Eu quero dizer para Deus como que a roda deve girar. Enquanto Deus se revelava a Pedro em visão,
Em Atos capítulo de número 11, Atos 10, 11 ao 16, Pedro viu os céus abertos como algo semelhante a um pano que descia com as suas 4 pontas. E nesse pano, nesse lençol, havia todos os tipos de animais, sejam répteis ou aves. E a voz na visão dizia a Pedro: levanta-te, mata e come. Mas aí na oração, no relacionamento, eu quero dizer para Deus o que é melhor para mim. E Pedro respondeu em visão ao anjo e disse: eu jamais comeria coisa alguma que fosse considerado por mim impuro ou impróprio. E na visão o anjo diz para ele novamente: não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. Em outras palavras, não coloque o dedo aonde Deus não mandou você colocar. A oração é um estilo de vida que nos atrai a um relacionamento e a uma obediência. Deixa eu repetir: a oração é um estilo de vida que nos atrai a um relacionamento e a obediência. Enquanto Cornélio estava orando, recebendo instrução de Deus, ele obedecia. Enquanto Pedro estava orando, recebendo instrução de Deus, ele questionava. E aí a grande pergunta que se faz nessa noite: como é que está a sua oração com Deus? E às vezes eu começo a oração dizendo: olha Deus, eu preciso de um emprego, de uma porta aberta, mas quero assim, de segunda a terça, os demais dias estou de folga, e eu quero 2 dias de salário, e menos do que isso eu não aceito. Eu estou fazendo oração e eu estou dizendo para Deus como é que eu quero. Eu já sei o que é melhor para mim. Eu estou só pedindo para Deus: olha Deus, só facilita o caminho para mim. Cornélio orava e dizendo: quem é esse Pedro? Eu não sei, mas já que o Senhor está me dizendo para chamar, eu vou mandar. E Deus está se revelando a Pedro, e aí é o apóstolo de Jesus, é o discípulo de Jesus. Não, eu jamais. Eu sou apóstolo, eu sou judeus, eu não vou me contaminar. E aí Deus está dizendo: quem te perguntou alguma coisa? Eu estou parafraseando para você entender. Quem te perguntou alguma coisa? Enquanto Jó questionava a Deus, Deus perguntou para Jó: Jó, onde você estava quando eu firmei a terra? Você não é bom para questionar o porquê de tantas coisas? Me diga, onde você estava quando eu fiz a separação? Diga-me. Se você sabe a regra da vida, me diga. E muitas das vezes nas orações a gente quer dizer para Deus o que Ele deve fazer. E aí eu deixo de ser servo e torno o Senhor da minha vida. E aí quando eu me torno o Senhor da minha vida, a minha vida vai de água abaixo. Porque eu não sei, eu sou limitado. E eu quero colocar Deus numa caixinha. Dizer: Deus, opere apenas assim. Mas Deus, Jesus, é o nosso maior modelo. Pedro não é a pedra angular. Pedro não é a pedra principal. Pedro é uma fração dessa pedra, como nós. Mas o nosso maior modelo, Jesus, nos ensina a orar, a nos relacionar e a obedecer. Porque em Mateus capítulo de número 26 e verso 39, oração de Jesus no Getsemane, na dor, no sofrimento: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, todavia, porém, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus está orando assim. Qual é o modelo de oração? É esse modelo. É um relacionamento. Meu Pai, eu estou me relacionando, eu estou tendo uma identidade de filho. Eu sou filho de Deus. Meu Pai, se estiver dentro dos teus planos sobre a minha vida, sobre o ministério,
faça aquilo que eu acho. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Mateus, na continuação do sermão da montanha, Mateus capítulo de número 6, verso de número 10, venha o teu reino, seja feito a tua, vocês estão comigo na mensagem? A tua, assim na terra como no céu. É esta oração que a gente precisa aprender, a oração de se relacionar e obedecer. Talvez essa experiência de Cornélio com Pedro quer trazer esta revelação para nós. E aí Deus vai mexer com as estruturas de Pedro em oração. Porque em Atos capítulo de número 10 e verso 17, Pedro ficou perplexo, pensando o que seria o significado daquela visão. Nesse momento, enquanto Pedro pensava, o que é que Deus quer me revelar? Onde Deus quer me levar? Nesse mesmo momento, os homens de Cornélio, que tinha sido enviado, encontraram a casa de Simão Pedro e se aproximaram do portão. Pedro agora iria entender que as suas estruturas religiosas, o chacoalhão de Deus, o chacoalhar de Deus, iria mudar o seu pensamento, a sua forma de pensar e enxergar o próximo. Atos capítulo de número 10, verso 19 e 20. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito disse a Pedro: 3 homens vieram te procurar. Verso de número 20. Se levante-se, desça, o receba e não resista, não force a barra, acompanhe-os, pois eu o enviei a você. Deixa eu te explicar. Quando Deus começa a mostrar os segredos da vida, ele diz: sou eu que estou fazendo, fui eu que enviei esses mensageiros, fui eu, não rejeite. Deixa eu dizer algo sobre a sua vida. Deus está trabalhando sobre a sua vida. Não rejeite o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Pedro, desça, receba, faça a sala, faça a recepção, porque foi eu que mandei. Não foi Cornélio, sou eu que estou no controle de tudo. Tá bom? Pedro vai ao encontro de Cornélio. Atos capítulo de número 10, verso 25 e 26. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele e o adorou. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, homem. Sou apenas homem como você. Verso de número 28. Pedro lhe disse: Cornélio e todos que estão aqui, vocês sabem o que as nossas leis proíbem? Que um judeu entre na casa de um gentio e se relacione com ele, faça associação com o gentio. Você sabe que eu estou aqui não pela minha vontade. Eu quero deixar claro para você, Cornélio, que eu não estou aqui porque eu quero, porque as leis não permitem isso, que eu adentre a sua casa e nem que eu me associe a você. Mas no entanto, Deus me mostrou que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Quando a gente começa a entender o processo de Deus na nossa vida, a nossa forma de olhar muda. O Sandro de 10 anos atrás é um Sandro diferente. Talvez um Sandro religioso de 10 anos atrás você não suportaria ouvir hoje. Mas quando a gente entende os processos de Deus, a gente começa a mudar, dizendo assim: eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Pedro entendeu que a visão não era sobre comida, mas sim sobre pessoas.
Pedro aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho, as boas novas. Bom, já que eu estou aqui diante de gentios e Deus mandou eu vim aqui, eu preciso trazer boas novas. E aqui, essa mensagem não pode acabar dos púlpitos das nossas igrejas. A mensagem de um Jesus ressurreto, a mensagem de um Jesus que veio resgatar, que veio curar, essas mensagens não podem acabar dos púlpitos das nossas igrejas no Brasil e no mundo. Porque quando Pedro começa a entender que era preciso pregar também para gentios, ele começa a discutir. No verso de número 34 ao 43. E eu preciso ler, porque essa é a mensagem que precisa estar nas nossas bocas, nos púlpitos, nos microfones da igreja. Vejo claramente que Deus não mostra ninguém favorito. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que se relacionam mais com Ele. Mas Ele não tem filhos prediletos. Em todas as nações Ele aceitou aqueles que o temem e fazem aquilo que é certo. Verso de número 36. Esta é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Ele é Senhor de todos. Eu entendi que o evangelho não é exclusivo. O evangelho é de todos. 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia e começou na Galileia, depois do batismo que João já havia falado. Sabemos também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Também Jesus foi por todas as partes fazer o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós sabemos, nós somos testemunha de tudo o que ele fez em toda a Judéia e também em Jerusalém, onde foi morto, pendurado em uma cruz. Não por todo o povo, mas nós que fomos escolhidos por Deus antemão, somos testemunhas dele. Porque nós comemos e bebemos, e depois que ele foi ressuscitado entre os mortos. Verso 42. E ele nos mandou anunciar a sua mensagem em todas as partes e testemunhar que Deus o designou o juiz dos mortos e dos vivos, ou vice-versa, dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas deram testemunho, dizendo que todos os que creram nele receberão o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Esta é a mensagem do evangelho. E aí eu finalizo, por favor, ministério de louvor. E aí eu finalizo, porque depois dessa mensagem, aqueles que ouviram a mensagem do evangelho, abriram o seu coração, se quebrantaram diante de Deus, receberam o Espírito Santo. A promessa da vinda do Espírito Santo repousa sobre os gentios. A promessa do Espírito Santo repousa sobre nós. Através do evangelho nós reconhecemos quem Jesus é, e reconhecendo quem Jesus é, ele anda conosco por intermédio do Espírito Santo. E Pedro, ainda falando sobre as boas novas, ele ainda pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam essa mensagem. E os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também desceu, foi derramado sobre o gentio, pois os que ouviram falar em outras línguas e louvaram a Deus. E Pedro perguntou, dizendo o seguinte: quem de nós podemos nos opor
a batizá-los agora, uma vez que eles também receberam o Espírito Santo. Essa estrada dos gentios na igreja de Jesus, não era um plano novo de Deus, mas sim algo prometido há muito tempo atrás. Porque Isaías, o profeta messiânico, em Isaías 60, diz o seguinte: levanta-se, Jerusalém, que a luz brilhe sobre todos o que o veem, pois sobre vocês, ou sobre você se levantará essa glória. As trevas escuras como a noite cobriram as nações da terra, mas sobre você se levantará a manifestação da glória do Senhor. A inclusão dos gentios na história da igreja primitiva não era um plano que não deu certo porque os judeus rejeitaram Jesus, não. Era um plano que já estava desde a fundação, desde que o homem se inclinou ao pecado, à desobediência. O plano de Deus é perfeito. E tem um louvor agora que não dá nem para ensaiar, mas tem um louvor do Renascer que o plano perfeito de Deus. Se alguém souber cantar no improviso aqui, o plano de Deus, nos planos de Deus estava a sua história, no plano de Deus estava a sua família, nos planos de Deus está o curso da sua vida. O plano de Deus é perfeito. Você não está aqui por acaso, não. Você está no plano de Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu plano é perfeito. O Senhor endireitou os caminhos para a gente encontrar Jesus no caminho de Damasco da nossa história. Pai, obrigado, Senhor, por me incluir, por incluir nós, os teus filhos, nesse plano de redenção. E que muitos resistiram de chegar até nós, dizendo que nós não éramos dignos dessa graça. Mas essa graça incomparável nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Então, Pai, se nós estamos partilhando dessa atmosfera, desse plano de Deus, eu quero te dizer: Deus, faça tudo aquilo que te agrada em nós, Pai. Mesmo sem entender, Senhor, nós queremos soltar o remo da nossa vida. Nós soltamos agora a direção do curso da nossa vida, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa oração vai mudar. Eu não vou dizer mais o que eu quero, o que eu acho, não. Eu vou orar dizendo: Senhor, faça aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida. Mesmo que doa, eu te permito, eu solto a direção da minha vida para dizer: Deus, mesmo que haja colisões, mesmo que haja arranhos na minha vida, mas eu sei que a tua obra, o teu plano é perfeito. Mesmo que eu tenha que passar no deserto da vida, eu sei que a Canaã celestial está sendo preparada, e nós iremos morar na Canaã de Deus. Sim, Pai, endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, para encontrar esse Jesus que nós estamos resistindo para mudar a nossa história. Converta os nossos corações, converta os corações dos nossos filhos, das nossas esposas, para viver esse chamado, esse plano de Deus sobre as nossas vidas. Pai, não permita que a gente saia daqui nesta noite, Pai, sem viver esse plano de Deus. Nós não queremos viver mais nem um milésimo de segundo sem estar no centro da tua vontade. Então, Pai, como foi ministrado pela manhã, nos transporta das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Sim, nós permitimos, Pai, nós permitimos, sim, nós dizemos sim para o Senhor, mesmo sem entender o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós dizemos sim, sim, Pai, nós queremos viver a tua vontade, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
Faça isso por nós, Pai. E daremos a honra, a glória e a majestade somente para o Senhor. Somente para o Senhor, em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção e medite na palavra.